Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Vendo o Invisível. No nosso guia de estudos, encontramos aqui 3 textos de Ellen White que nos ajudam a entender um pouquinho melhor aquilo que foi o tema que estudamos durante a semana. O primeiro texto vai, na verdade, aparecer no livro Recebereis Poder, na página 114, no dia 15 de abril, que é uma meditação matinal. O texto diz assim: Deus não disse que daria o Espírito Santo aos que pedissem a ele? E esse Espírito não é um guia real e verdadeiro? Parece que algumas pessoas têm receio de aceitar o que Deus afirma, como se fosse presunção da sua parte. Oram para que o Senhor nos ensine e, no entanto, temem acreditar na empenhada palavra de Deus e crer que temos sido ensinados por Ele. Contanto, que nos dirijamos a nosso Pai Celestial humildemente e com um espírito suscetível de ser ensinados, dispostos e ansiosos por aprender, por que havemos de duvidar de que Deus cumprirá sua promessa? Nem por um momento devemos duvidar dele, desonrando-o desse modo. É claro que o contexto no qual ela está aqui falando é o contexto de pedir a Deus pelo próprio Espírito Santo, num processo de preparação para sermos cheios do Espírito, que é o que, como cristãos, nós buscamos. O maior desejo de cada um de nós, se não é, deveria ser, é exatamente de buscar a presença manifesta de Deus, de buscar o Espírito Santo do Senhor e pedir que Ele nos dirija, que Ele nos ensine, que Ele nos mostre a direção que devemos seguir. Entretanto, às vezes oramos, mas não estamos dispostos a permitir que o próprio Espírito Santo, no processo de preparação para que Ele possa habitar dentro de nós, que Ele nos purifique, que Ele nos purgue dos nossos pecados. Nós somos o templo no qual Ele vai habitar, é claro que somos, mas Ele não vive em templos sujos e mal cheirosos. O fato é que, para que Ele possa habitar dentro de nós, Ele vai ter que fazer uma faxina geral dentro do nosso coração. E nesse processo, algumas coisas terão que ser tiradas de lá, outras terão que ser acrescentadas. E esse é um processo que, às vezes, pode ser doloroso. Portanto, quando vamos pedir que o Espírito Santo nos encha, temos que estar dispostos a receber da parte dele aquilo que ele tem a nos oferecer com o intuito de nos preparar para sermos aquilo que ele sonhou que fôssemos. Na segunda parte do texto, encontramos o seguinte parágrafo: quando buscarem conhecer sua vontade, a parte que lhes cabe no trato com Deus é crer que haverão de ser conduzidos, guiados e abençoados no cumprimento da sua vontade. Talvez duvidemos de nós mesmos, temendo interpretar mal seus ensinos. Mas tornemos até isso um assunto de oração e confiemos nele. Sim, confiamos nele ao máximo, para que seu Espírito Santo nos leve a interpretar corretamente os seus planos e a atuação de sua providência. Portanto, quando você está buscando de Deus orientação, poder, força, quer descobrir a direção que você deve seguir, mas enquanto Deus está agindo, às vezes nos sentimos meio que perdidos. Será que Deus realmente está agindo? Será que Ele realmente está olhando para mim? Até isso, até essas dúvidas que surgem no nosso coração, devem ser transformadas em motivo de oração, de clamor, de busca, de súplica. Duvidar não pode ser uma opção para aquele que está andando com Deus. E é exatamente isso que vai ser apresentado no terceiro texto, que é do livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 463. A fé é fortalecida pelo conflito com dúvidas e influências opostas. A experiência alcançada nessas provas é de maior valor do que as joias mais preciosas. Ou seja, quando olhamos para a nossa volta e não somos capazes de perceber a mão de Deus dirigindo, amparando, guiando, esses são os momentos nos quais a nossa fé está sendo mais firmemente fortalecida no Senhor. Não há nada que torne uma pessoa mais íntima de Deus do que passar por momentos de dificuldade e provação.
Se você me perguntar se eu quero passar por esse tipo de situação, a resposta clara é não, eu não quero. Mas se você me perguntar os momentos em que a minha fé foi mais solidificada em Deus, eu terei que responder a você, sem sombra de dúvida, foi nos piores momentos que eu tive que enfrentar, nos vales mais escuros e sombrios. E quantas foram as dúvidas que o meu coração, na altura, acabou levantando. Mas quanto mais eu acreditei, quanto mais eu busquei a Deus, quanto mais clamei a Deus, tanto mais forte a minha fé se tornou no Senhor. Eu não alcancei aquilo que deveria ter alcançado, mas estou buscando. E para mim, desistir da fé não é uma opção. Quando você toma esse tipo de decisão, não importa as circunstâncias externas, a gente sempre vai estar buscando a presença manifesta de Deus. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, com amor que é incomensurável. Ajuda-nos a permanecer firmes em Ti, independente das circunstâncias, mesmo que não sejamos capazes de entender o que está acontecendo. Mas ajuda-nos a confiarmos no Senhor, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?